Olá, sou a doutora Maria Beatriz de Campos, sou ginecologista com pós-graduação em dor e acupuntura. Faço parte da coordenação geral da Liga Interdisciplinar para o Estudo da Dor de Curitiba, a LIED, e sou a coordenadora do Comitê de Ligas de Dor do Brasil, da SBED. Hoje daremos início à educação continuada da LIED. Entendendo a dor, parte 1, 2 e 3. A única maneira de entendermos o caminho da dor é conhecermos as suas estruturas e o seu funcionamento. Para isso, vamos iniciar com neuroanatomia e dor. Faremos uma sequência de 3 vídeos sobre o assunto. Hoje iniciaremos a parte 1. Vamos lá? Para podermos entender o caminho da dor, é necessário, em primeiro lugar, entender o sistema nervoso, sua anatomia e células que participarão da fisiopatologia da dor. Precisamos aprender quais são as estruturas envolvidas para contribuir no nosso estudo. Nessa primeira parte, vamos estudar as células do sistema nervoso, os neurônios e as células da glia, entendendo um pouco sobre a sua localização e função. Conhecer essas células pode nos fazer compreender pontos do caminho da dor e o porquê da necessidade delas na fisiopatologia da dor. No sistema nervoso, temos os neurônios que são chamados células neuronais e as células da glia, as não neuronais, que não são neurônios, mas participam do sistema. O sistema nervoso é composto de mais de 100 bilhões de neurônios. O neurônio é composto de um corpo celular, de dendritos e axônios. São células altamente especializadas em processar informações. São responsáveis pela recepção e transmissão dos impulsos nervosos através das sinapses. Os axônios e os dendritos são chamados de neuritos. O corpo celular, também conhecido como pericário, contém um núcleo e todas as outras organelas. Tem forma e tamanho variáveis dependendo do tipo de neurônio. Responsável pela síntese de todas as proteínas neuronais, pela produção de neurotransmissores que são armazenados em vesículas, e é o local de recepção dos estímulos junto com os dendritos através das sinapses. Vale lembrar que os corpos celulares estão na substância cinzenta do sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico, nos gânglios e órgãos dos sentidos. Dendritos, do grego árvore, semelhantes a ramos de árvore, galhos de árvores. Funcionam como antenas para o neurônio e estão recobertos de milhares de sinapses. São as estruturas que recebem informação de outros neurônios e a conduzem ao corpo celular. São os receptores de informações. Ao longo dos dendritos, em alguns neurônios, se percebem inúmeras formações como se fossem bolsas penduradas, que são chamadas de espinhos dendríticos, ou podem não estar presentes. As células piramidais no córtex cerebral são todas espinhosas. E a célula estrelada pode ou não conter esses espinhos. Alterações incomuns nessas estruturas têm sido detectadas no encéfalo de indivíduos com prejuízo cognitivos. Em um estudo mostra o macaco jovem com os espinhos dendríticos e o macaco idoso com menos espinhos. Isso seria uma questão de alteração cognitiva, tipo uma neuroplasticidade, que é uma mudança adaptativa do sistema nervoso em resposta à ação dos ambientes interno e externo ou como resultado de lesões que afetam o ambiente neural. O axônio é o condutor dos impulsos nervosos para fora do corpo celular. Podem chegar até 1 metro de comprimento. Possuem 3 partes: o cone de implantação, que é próximo ao corpo celular, e o axônio propriamente dito, e o botão terminal. Não sintetiza proteínas, a velocidade do impulso depende do seu diâmetro, geralmente é revestido pela bainha de mielina,
que vocês veem aqui, depois vão ver como é que isso acontece, transmitem as informações através das sinapses. Sinapse, do grego, quer dizer amarrar junto. É o ponto de contato entre um neurônio e outro. O funcionamento do sistema nervoso depende da conversa desses neurônios. A transmissão sináptica pode ser elétrica ou química, que é a maioria. Em alguns casos, ambas, na mesma sinapse. Os neurotransmissores produzidos no corpo celular são armazenados em vesículas e encaminhados até esses botões de sinapse. Em uma sinapse química, um potencial de ação faz com que o neurônio pré-sináptico libere os neurotransmissores para esse espaço aqui. E se ligam aos receptores da célula pós-sináptica, no caso, essa aqui. E se tornam mais ou menos propensas a desencadear um potencial de ação e manter a transmissão. Outras sinapses são elétricas, e nas sinapses elétricas ocorre um fluxo direto de íons entre as células. Os neurônios podem ser classificados morfologicamente em os neurônios unipolares, que possuem apenas um axônio, são as células nervosas mais simples, como, por exemplo, dos órgãos dos sentidos. Os neurônios bipolares, que possuem um ramo de dendrito e um ramo, o axônio. Os neurônios pseudo-unipolares, com prolongamento único próximo ao corpo, e que se dividem em dois ramos, um para o sistema nervoso central e outro para a periferia, comum nos gânglios espinhais. E os neurônios multipolares possuem muitos prolongamentos celulares, vários dendritos e um axônio. São os mais comuns do sistema nervoso. Neurônios, classificação funcional. Os neurônios podem ser sensitivos ou aferentes, que captam a mensagem do meio externo-interno e de células sensoriais e manda para o sistema nervoso central. É o neurônio bipolar e o pseudo-unipolar. Aqui tem um estímulo, certo? Na pele. Ele capta, aqui o neurônio pseudo-unipolar, e manda para a medula pelo corno posterior. Neurônios motores ou eferentes. Conduzem o impulso nervoso para glândulas, músculos lisos e estriados. Sai do sistema nervoso central em direção ao sistema nervoso periférico, que seria o neurônio multipolar. E existem os interneurônios, ou neurônios de associação, situados no sistema nervoso central e que conectam os neurônios sensitivos aos motores. Células da glia. Glia do grego, cola. As células da glia não geram impulsos nem formam sinapses. Contribuem para a atividade encefálica, dando suporte às funções neuronais. Sem a glia, o encéfalo não funciona corretamente. Elas são capazes de multiplicação mitótica, mesmo no adulto, diferente do neurônio. Estima-se que hajam 10 células da glia para cada neurônio. Elas também dão o suporte para as funções elétricas e químicas dos neurônios. Vamos ver quais são os tipos de células que contêm a glia. Astrócitos. Eles recebem esse nome pelo seu formato, astro, estrela, e cito, célula. São as células mais abundantes do sistema nervoso central e são as que possuem as maiores dimensões. Está intimamente associada com o corpo neuronal, dendritos e sinapses. Ajuda a manter o equilíbrio iônico dos fluidos extracelulares. Removem os excessos de neurotransmissores nas fendas sinápticas e assistem na formação de novas sinapses e circuitos. Participam do processo de cicatrização do tecido neural, formando o glioma. Existem os astrócitos fibrosos, encontrados na substância branca, e os astrócitos protoplasmáticos, encontrados na substância cinzenta. Algumas dessas células apresentam prolongamentos que são denominados pés vasculares, que se expandem sobre os capilares sanguíneos. É bem provável que essa estrutura transfira moléculas e íons do sangue para os neurônios. Oligodendrócitos. Estas células da glia são chamados de oligodendrócitos
quando no sistema nervoso central, e são chamados de células de Schwann quando no sistema nervoso periférico. Elas realizam a produção e manutenção das bainhas de mielina. A mielina acelera a propagação do impulso nervoso ao longo do axônio. Um único oligodendrócito produz mielina para vários axônios, e cada célula de Schwann mieliniza apenas um fragmento de cada axônio. As células de Schwann, à diferença dos oligodendrócitos, são capazes de invadir o sistema nervoso central para remielinizar axônios desmielinizados, sempre que os astrócitos tenham sido destruídos, em caso de injúria. Doenças desmielinizantes é qualquer doença do sistema nervoso na qual a bainha de mielina dos neurônios é danificada. Isso prejudica a condução dos sinais dos nervos afetados, causando prejuízos na sensação, movimento, cognição e outras funções, dependendo dos nervos envolvidos. A esclerose múltipla é uma enfermidade autoimune que afeta o sistema nervoso central. O organismo destrói os oligodendrócitos que formam a bainha de mielina, causando fraqueza muscular, problemas de coordenação e sensoriais, visão dupla, etc. A síndrome de Guillain-Barré é uma polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica. Ela determina fraqueza muscular e aparecimento súbito, principalmente nos pés e mãos, e podem colocar a vida em risco por apresentar fraqueza dos músculos respiratórios. Aqui no caso você vê células de Schwann. Por quê? Porque cada fragmento do axônio é coberto por uma delas. Lembrem que no sistema nervoso central, um oligodendrócito pode mielinizar vários axônios. E esse nas células de Schwann não. Apenas uma célula de Schwann para cada parte do axônio. Micróglia é um tipo especial de macrófago que reside no sistema nervoso central. Participa dos processos inflamatórios. Existem duas formas, a ameboide e a ramificada. A forma ramificada é inativa, dormente. A forma ameboide é a forma ativa, que produz a fagocitose. A forma ativa secreta moléculas sinalizadoras, citocinas, que modulam as respostas inflamatórias locais. Células ependimárias. Elas são de linhagem glial, mas possuem características epiteliais. Elas formam uma camada contínua que reveste os ventrículos, os plexos coroides e o canal central da medula espinhal. Supõe-se que elas participem do transporte de água e da homeostase de íons. Esses cílios se movem num ritmo metacronal, ou seja, ondulado, coordenado, facilitando o movimento do líquido cefalorraquidiano. Algumas células se mantêm ciliadas, outras tornam-se colunares ou cuboides baixas. Perturbações da função ependimária podem contribuir para danos neurológicos. Ependimonas são neoplasias de células ependimárias, manifestando-se predominantemente em crianças e adultos jovens. Pode acometer medula espinhal, hemisférios cerebrais, ventrículos e tronco cerebral. Os sinais e sintomas podem incluir redução da força muscular, alterações da marcha e alterações da sensibilidade, hiperreflexia e síndrome da hipertensão endocraniana. Chegamos ao final da parte 1. Agradeço a companhia de vocês até aqui. As minhas redes sociais são essas. Caso queiram deixar alguma pergunta ou comentário, sintam-se à vontade. Até mais.